Olá, mais uma vez. Nos encontramos aqui para continuar aprendendo mais coisas sobre espanhol, para prepararmos com sucesso para essa prova de espanhol que já se aproxima, né? Então, para mim é muito grato, embora à distância, poder ensinar e poder repassar para vocês todos aqueles conhecimentos, acompanhando também o estudo da apostila, para fazer com que vocês fiquem bem esclarecidos e bem confiantes na hora de fazer a prova de espanhol. Hoje o nosso tema de aula são os artículos. Em português, a gente consegue identificar os artículos diferenciando eles na categoria de definidos e indefinidos. Em espanhol também se utiliza esse tipo de classificação, mas eu prefiro a opção de falar deles como artigos determinantes ou indeterminantes, porque essa é sua função principal. Eles determinam ou não determinam substantivo. Quando a gente olha para essas duas tabelinhas, a gente percebe que tem semelhanças na forma de utilizar os artículos em espanhol e os artigos de português. No primeiro caso, a gente vê escrito aí el, la, los, las. Em português seria o, a, os, as. E aí que muitas vezes vocês, o estudante brasileiro em geral, fica pensando por que não foi colocado o artigo lo aí para acompanhar o substantivo masculino. Pois é uma questão de opção cultural, né? A maioria dos hispanohablantes, né, utilizaram, com o passar do tempo, a preferência foi utilizar ele. E ele sempre acompanha o substantivo. Aí a pergunta é, e não tem esse tal de artigo lo? Tem. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre ele. Mas o artigo lo do espanhol não se usa com substantivo. Aquilo que acompanha o substantivo é o artigo el, né? E artigo lá que acompanha o substantivo feminino. Plural de el fica los, plural de la fica las. Quando a gente fala de artigos indeterminantes, estamos falando justamente daqueles indeterminantes que utilizam a letra N. Então aí falamos de palavras como un, una, unos, unas. Qual é a diferença entre utilizar um e outro? Os determinantes, eles, como o nome indica, determinam o substantivo, identificam o substantivo. Eu digo aqui nos exemplos, el paciente está en la sala de espera. Então, se eu comunico a alguém, se eu comunico a um médico, por exemplo, eu comunico a uma secretária e digo, el paciente está na sala de espera, então eu conheço o paciente, ou a enfermeira conhece, ou o médico conhece o paciente. A gente sabe de quem estamos falando, a gente identifica o substantivo e determina esse substantivo. Agora, quando eu falo na segunda frase, um paciente está na sala de espera, significa que talvez eu não conheça o paciente, ou talvez não sei, e é importante saber a identidade dele. É só um, pode ter mais de um também nessa sala de espera. Então, essa função, determinantes ou indeterminantes, o mais importante nesse momento é fixar que o artigo que acompanha substantivo em espanhol, substantivo masculino é el, e nunca é lo. Nós temos aqui debaixo uma nova combinação, uma nova sequência. Por quê? Eu disse que o artigo funciona determinando o substantivo. No primeiro caso, a gente percebe que a reunião importante já começou. Nessa sequência, nós temos o artigo definido ou determinante, que está acompanhando o substantivo feminino, então está muito coerente. E depois temos uma característica, a reunião importante já começou. Parece uma sequência bastante lógica. Eu falo o artigo, coloco o substantivo, que seria o tema, e depois a qualidade associada a esse substantivo. Agora, nós podemos fazer também uma frase com sentido, invertindo esta sequência. Eu coloco o artigo, né, feminino no início, depois eu coloco o adjetivo e a continuação eu coloco o substantivo. Para quê? Para destacar essa condição, essa qualidade. Mais ainda, o artigo está definindo as duas situações, tanto a característica como um substantivo que vem diretamente à continuação. Isso aqui é muito importante porque daqui a pouco eu vou ensinar para vocês. O artigo lo é um artigo neutro e se utiliza com características e qualidades, mas você vê aqui, também temos uma qualidade ou característica junto com o artigo, mas se tem substantivo depois, o lo não vai ser utilizado. O artigo el, o artigo la continuam determinando tanto adjetivo como substantivo se eles estivessem combinados deste modo, tá? Na sequência, nós temos um assunto bem interessante que se chama eufonia. Em português, vocês conhecem com a expressão de cacofonia. E você vai se lembrar nesse momento que cacofonia é aquele problema que acontece na fala quando a gente faz sequência de frases, sequência de palavras, e a gente junta o som, neste caso, de um artigo, e sua vogal ela se confunde com o início da próxima palavra, nesse caso, o substantivo. Para evitar esse encontro desagradável nessa sonoridade, a gente faz uma alteração. Qual é o problema de ter que trabalhar nesse sentido? Com as informações que tínhamos antes, nós ficávamos e entendíamos que ia ser muito fácil utilizar artigo el junto com substantivo masculino, utilizar o artigo lá junto com substantivo feminino. Só que aqui nós temos que fazer uma exceção. Veja bem,
Nós temos aqui a frase águas cristalinas, las águas cristalinas, no plural. Então, qualquer pessoa pensaria, e nós também estamos de acordo, que a palavra águas é uma palavra feminina. Então, las águas cristalinas. O problema é quando nós colocamos essa frase no singular, a gente percebe que se falamos lá e depois o substantivo água, vai ficar l'água cristalina. Aí acontece uma fusão e para evitar que essa fusão, que esse encontro aconteça na pronunciação, a gente troca o artigo normal, que seria o lá, e passa a utilizar o artigo el, né? Mas isto não muda o gênero do substantivo. Ele só se faz, essa alteração só se faz para poder fazer uma pronunciação adequada, né? Então a gente troca este que seria o artigo normal, lá, né? Quando a gente faz essa alteração, quando nós temos um substantivo feminino singular com sonido atônico no início, como aparece aqui destacado nas características. Substantivo feminino singular com som atônico no início. É o que acontece com a palavra água. Na pronunciação a gente lê água. Por isso a gente faz a alteração, não se fala l'água, se não se funde, a gente tem que trocar pelo artigo el água cristalina. Você vê que o adjetivo também continua mantendo o gênero feminino, porque a palavra não muda de gênero, a gente só troca o artigo. Palavras que utilizam frequentemente ou aquelas que sofrem esse tipo de variação e que aparecem frequentemente em prova. Nós temos aqui uma listinha, né? Essa listinha começa com a palavra águila, que significa águia. Nós temos depois a palavra ala, então se fala el ala. E que significa a palavra ala? Significa asa. Por isso se fala de seres alados, seres que têm asas. Depois nós temos a palavra alba, que significa amanhecer. Então numa frase alguém pode comentar e dizer, amanhã sairemos ao alba. Então sairemos ao amanhecer. Depois a palavra alma, igual em português, a palavra alta. Quando a gente lê a palavra alta, a gente pensa ou lembra, uma qualidade, um adjetivo, uma pessoa alta, uma pessoa baixa. Mas não estamos falando daquela outra palavra que também se utiliza em português e que tem a ver com a autorização médica. Então, quando o paciente já está melhor, né? Então o médico ele autoriza a alta, que não pode ser dito la alta, tem que ser el alta, né? Então, todas essas palavras aqui, o que tem em comum? São substantivos, feminino, singular, com som de A tônico no início. Alza, alza significa incremento, aumento. Então, numa frase a gente pode ler, el alza de los precios se debe a, el alza, o aumento dos preços. A palavra ancla, âncora, aquilo que os navios têm. Ânsia, vontade, desejo. Arca, aquilo que você se lembra, né? Arca de Noé, aquele barco, né? Imenso. Ou também, arca tem o sentido de cofre ou caixas, né? Onde você guarda coisas que são importantes, né? Arca, cofre ou caixa. Área, o espaço, né? Arma, aquela de atirar, né? Uma arma. Arte, igual em português. Asta, essa é uma palavra curiosa. A palavra asta corresponde a chifre. Tem um ditado que se usa em espanhol que diz assim, al toro por las astas, ao toro pelos chifres. E quer dizer o quê? Se você tem um problema ou uma coisa muito difícil de resolver, você tem que encarar de frente. Então, ao toro, esse seria seu problema, por las astas. Você segura pelos chifres para tentar resolver essa situação. Então, asta significa chifre. Está vendo ali, né? Aula. A palavra aula não significa a lição, não significa o momento no qual o professor e os alunos se encontram. A palavra aula se refere ao espaço onde essa lição acontece. Então, estamos numa sala, seria em português, estamos numa aula em espanhol. Também se utiliza a palavra sala em espanhol, mas a palavra aula se refere justamente ao espaço físico onde acontece isso que é o processo educativo presencial. Nós temos a palavra ave, que em português e espanhol é igual. A palavra habla, opa, está escrito com H, não faz diferença? Não faz diferença, porque em espanhol, quando a gente coloca a letra H junto e combinado com vogais, aí a letra H não tem som. A letra H só tem som quando combinado com a letra C, né? Então nós temos aqui a palavra habla e é como se o H não estivesse escrito, H fica sem som. A palavra habla significa fala, né? A palavra hacha significa machado, então não se fala lacha, se fala el hacha, plural las hachas, que em português seria los machados. A palavra hada corresponde a fada, então eu não posso falar la hada madrina, eu tenho que dizer el hada madrina, né, mantendo o gênero feminino dessa palavra. Depois nós temos a palavra hambre, que significa fome, e por último a palavra haya, que é o nome de uma árvore, que em português é faia. Esse é o nome dessa árvore. Então, essa aqui é a matéria de eufonia. Quando a gente faz a alteração do artigo, que devia ser artigo lá, a gente troca por el, né, para evitar que aconteça esse encontro vocálico.
O próximo tópico era aquele que eu tinha anunciado para vocês, que era sobre quando utilizamos então esse tal de artigo lo, esse artigo neutro, que não é singular de los. Lembre, eu não posso utilizar lo com substantivo. O artigo que utilizo com substantivo é o artigo el. Então eu falo el autor, eu falo el escritor. Eu não posso falar lo autor, não posso falar lo escritor. Porque esta palavrinha lo, ela não determina, ela intensifica qualidades. Principalmente intensifica qualidades. E vamos ver nessa sequência, você pode acompanhar também pela apostila, porque estamos revisando a unidade 4, né? Então, lo pode combinar com adjetivo e nós temos exemplos desse uso, quando se intensifica a qualidade. Temos aqui que ayer se comentava lo linda que foi a cerimônia. Ayer significa ontem. Ontem se comentava lo linda. Quando a gente junta esse lo com linda, é como se eu dissesse que linda que foi a cerimônia. Então você percebe que é importante nesse momento destacar a condição, a qualidade da situação. O que? Que linda que foi aquela cerimônia. No segundo caso, a gente percebe que viste lo hermosas que estão as flores, lo está combinado com um adjetivo que está no plural. E essa palavrinha não mudou. Então aí eu insisto, qual pode mudar? Qual pode ter flexão? O artigo el pode mudar para lá quando tiver um substantivo feminino. O artigo el pode mudar para o plural quando o substantivo estiver no plural. El dia, los dias. Mas esse artigo lo, ele não muda. Ele sempre fica sem variação. Por isso ele pode acompanhar adjetivos que são singulares, plurales, masculinos ou femininos. Aqui digo, viste lo hermosas que estão as flores, e eu estou querendo dizer, viste que lindas que estão as flores. A palavra hermosa corresponde a bonita, corresponde a linda. Então, não tem variação, não tem flexão. Esse artigo neutro, ele intensifica, destaca a qualidade e fica afastado do substantivo. No segundo caso, nós temos exemplo de lo combinado com advérbio. Me surpreende lo despacio que anda este auto. Então, esse carro, quando eu falo a palavra despacio, uma das possíveis traduções pertinentes nesse caso é devagar. Despacio seria um advérbio de modo que fala que devagar. Me surpreende que devagar que anda este carro. Então, eu estou destacando nesse momento que essa condição de ser tão devagar que esse carro transita, né? O importante é destacar a qualidade ou condição. No tienes idea de lo mucho que te quiero, né? Não tens ideia do quanto é, do muito que eu te quero. Então aqui eu estou utilizando um advérbio que é um advérbio de quantidade e isso que eu estou intensificando, utilizando o lo, acompanhando este advérbio. Lo mais particípio. O que é o particípio? Particípio é aquilo que você pega o verbo original, pega a ação e você cria uma condição, uma situação. Você congela a situação. Nós temos aqui, por exemplo, mira lo quebrado. A palavra quebrado vem do verbo quebrar. Então, você usa o particípio, que são essas palavras que terminam em ado ou ido, que se originam do verbo, mas que viram uma condição. Diz, olha, mira, olha que quebrado que está este vidro, né? Então, você está falando dessa condição, expressa por um particípio, né? Aqui você utiliza de novo o lo, está utilizando com uma condição que aqui está justamente no singular e está no masculino. Não te diste conta de lo atrasada que estavas. Então, nós temos também uma outra característica combinada com esse artigo neutro e acho que já está ficando claro que realmente lo não pode ser utilizado com substantivo porque quem determina o substantivo é ele, no caso do masculino, lá no caso do feminino. Nas próximas situações, nós temos uma pequena variação. Podemos utilizar lo também junto com possessivo. Veja as frases. Não me agrada que se metam em lo mío. Não me agrada, eu não gosto, eu não curto, né? Eu odeio que se metam em lo mío. O que quer dizer essa expressão lo mío? Naquilo que é meu, naquilo que diz respeito da minha pessoa. Então, aqui já não estou falando o sentido do lo, como anteriormente eu dizia, né? Traduzindo como que, né? Agora eu estou falando naquilo, né? Então, não me agrada que se meta naquilo meu, naquilo que é meu, naquilo que diz respeito da minha pessoa. No segundo exemplo, esse lo está combinado com a palavra tuyo, o possessivo tuyo. A gente já estudou essas palavrinhas, né? Pronome possessivo. Me enteré de lo tuyo ayer. Me enteré daquilo que tem relação com a tua pessoa. Daquilo teu. O quê? Alguma coisa que tem relação com a pessoa. De lo tuyo. Me enteré, fiquei sabendo daquilo teu. Ontem, né? Então, alguma fofoca, alguma situação aí aconteceu e a pessoa já está sabendo. Combinamos então lo com possessivo, né? Primeiro e segundo exemplo já fica bem claro. Para terminar essa parte de lo, aqui nós temos duas combinações de uso frequente em espanhol. Diz aqui na frase, lo mais que, esto es lo que. Esto es lo que te dije ayer.
Isto é aquilo que eu te disse ontem. Então, quando a palavra lo quer dizer aquilo, está muito pertinente. Quando digo lo que, eu estou significando aquilo que eu te disse ontem. No segundo caso, lo que me gusta em ti é tu sinceridade. Então, aquilo que eu gosto de ti é a tua sinceridade. No segundo exemplo aqui, de uso em combinação de pronomes relativos, que seria o lo que mais o lo de, dice, estás listo para lo de mañana. Y en esa frase estoy queriendo significar, estás pronto. La palabra listo en ese caso significa estás pronto. Estás preparado para lo de mañana. ¿Qué es lo de mañana? Aquilo que vai acontecer amanhã. Então, é sobre um assunto que provavelmente a pessoa que está escutando essa frase, ela deve saber de que se trata, alguma reunião, algum evento, né? Se estás pronto para aquilo de amanhã. Então, lo funciona como aquilo nessa frase. Quedamos a las 8 en lo de Miriam. Então, ficamos combinados. Ficamos combinados às 8 em lo de Miriam. O que é isso, em lo de Miriam? Naquilo que diz respeito a Miriam. Pode ser o que? Uma confraternização, pode ser o aniversário dela, pode ser talvez o escritório onde ela trabalha e eles estão combinando alguma coisa lá. Em lo de Miriam, aquilo que diz respeito a esta pessoa que está sendo mencionada aqui. Lo de Miriam. Contracciones, essa é uma matéria interessante e uma diferença que nós temos nas contracções em português e espanhol, que em português se utilizam bastante as contracções. Contracções é quando a gente junta uma preposição com um artigo. Em português isso se faz frequentemente. Quando você fala que estava acordado a 1 da manhã, originalmente você tinha a preposição de e depois o artigo a, mas aí você produz essa fusão e você cria essa contração que diz da. Numa noite dessa, se fala em português, em uma, você juntou uma preposição com um artigo. Isto é frequente em português. Em espanhol, não. Em espanhol, habitualmente, a preposição deve estar separada do artigo. Então, na maioria dos casos, a preposição de, a preposição por, a preposição em fica separado dos artigos. Só existem duas exceções, isto é, só existem duas contrações em espanhol. Quais são? Estas duas que aparecem aqui, ao e del. Originalmente devia ser a, el e de, el, para fazer a frase. Por quê? Porque em espanhol se faz tudo separado, preposição e artigo separado. Mas só nestes dois casos que a gente força, cria a contração, e estas são então as únicas duas contrações de espanhol. Al, que corresponde ao de português, del, que corresponde a do de português. Vamos ver nos exemplos. Diz aqui, agora já volvi. A el mercado de el mercado está escrito errado no fim. Por quê? Porque, como eu acabei de falar, não podemos, nesses casos, escrever a preposição e o artigo separado. Nesses casos, é obrigatório utilizar ao e del junto. O uso destas duas contrações, ele é obrigatório. Então, aqui aparece com vermelho, por quê? Porque isso aqui está errado. Se isso aqui aparecer numa frase de prova, está errado porque a preposição a não pode estar separada do artigo el. O que sim é o correto é a segunda frase. Agora já volvi ao mercado ou agora já volvi del mercado. Já voltei ao mercado ou já voltei do mercado. Então, ali estamos utilizando perfeitamente a contração. Isto é o certo, por isso está escrito correto aqui no fim. Esta é uma regra que se aplica sempre, quase na totalidade das vezes, exceto quando falamos de substantivos próprios, que se tratam de nomes de instituições, por exemplo, nome de países, nome de lugares, nomes de empresas e instituições que têm, né, no início do seu nome o artigo el, ele faz parte do nome próprio. Como assim? Na primeira frase que fala, a notícia se extrajo, foi retirada, né, de El Mercúrio. O que acontece aqui? El Mercúrio é o nome de um jornal. E o nome é El Mercúrio. Eu não posso dizer que a notícia foi tirada do Mercúrio, porque senão eu estou alterando o nome da instituição. O nome da instituição é El Mercúrio. Se eu digo del, eu estou trocando o nome El Mercúrio por Mercúrio. Então, quando aquilo que eu estou falando é o nome próprio e ele tem o artigo el, eu tenho que manter isto e para preservar eu deixo separada a preposição. Por isso que aparece como correto. No segundo caso diz, este calor se deve ao niño. Você conhece o fenômeno, mas você sabe que o fenômeno climático é el niño. Então eu não posso dizer que se deve ao niño porque eu estou trocando o nome. Aparece errado, né? Este calor se deve a el niño. Isto é o correto. Então, a regrinha é assim. Não pode aceitar como certo escrever a, el e de el separado. Exceto nos casos que esse el faz parte do nome próprio, né? Então, você não pode mexer nesse nome. Aí tem que deixar a preposição separada, né, do artigo.
Exercício de sala na página 5, né? Vamos revisar então como que a gente entendeu essa matéria que eu acabei de explicar. Nós temos aqui nessa frase, no primeiro momento, aqui nós temos a palavra bueno. A palavra bueno, e você já identifica e pensa, essa palavra bueno ela é um substantivo ou é um adjetivo? É claro que se trata de uma característica, né? O bom, né? O bom seria que Carmen Paz fosse, e eu não sei ainda o que é, das melhores alunas. Quais artigos estão corretos? Então a gente pensa, qual é o artigo que acompanha adjetivo, qual é o artigo que acompanha qualidade? É claro que deve se tratar de lo. Nós temos três alternativas que estão apontando aqui o lo como possibilidade. Diz, o bom seria que Carmen Paz, na letra B, fosse a das melhores alunas. Não faz sentido, não funciona a frase, não fica boa, né, com esse lá ali. Então vamos ver no segundo caso, letra C. Lo bueno seria que Carmen Paz fosse uma das melhores alunas. Perfeito. A gente escuta, sabe que está correto. Muitas vezes eu digo, você pensa em português, mas escreve em espanhol. Escreva, entre aspas, e identifica a alternativa correta. O último caso, só para tirar qualquer suspeita, diz na letra E. O bom seria que Carmen Paz fosse eu das melhores alunas. Não funciona, por isso confirmamos que a alternativa correta é a letra C. No próximo exercício, número 2 dice, na frase, me lastima el alma ver gente pobre. A palavra alma, estamos falando então de alma. Me lastima el alma ver gente pobre. A palavra alma é feminina, pero está acompañada del artículo masculino el, para que no ocurra la eufonía, ya falamos sobre eso, ¿no? Señala las proposiciones abajo donde ocurre el mismo fenómeno. Entonces tenemos que procurar aquí, entre las alternativas, aquellas que también nos debemos aplicar eufonía. Entonces, ¿qué debemos procurar aquí? ¿Cuáles de estas palabras son sustantivos femeninos no singular que comienzan con son de A tónico? Então, no primeiro caso temos a palavra árvore, e aqui nós temos uma pequena surpresa. Você olha para essa palavra e pensa, está escrito com a intensidade tônica está no início. Agora, o detalhe é que a palavra árvore em espanhol, embora seja um substantivo, ela não é feminina, ela é masculina. A gente fala el árbol, plural, los árboles. Então, esta colocação de artigo não foi feita por causa de eufonia, porque isto não é um substantivo feminino, é masculino. Segunda alternativa fala água. E é claro, a gente já revisou esse exemplo. A gente pensa e diz, água, substantivo feminino. Eu não posso falar la água, eu falo ele, faço aqui a troca de eufonia, por isso essa aqui é uma alternativa correta, porque é substantivo feminino singular que começa com som de A tônico. A palavra hambre também a gente conferiu ela na nossa listinha, né? A palavra hambre que significa fome. Substantivo feminino singular começa com som de A tônico, correta aplicação de eufonia. A palavra hada também a gente revisou na listinha. A palavra é fada, substantivo feminino singular, com som de A tônico no início. Se alguma dessas palavras fosse adjetivo, também a gente não poderia fazer alteração. Se alguma dessas palavras não tiver a sua tonicidade no início, a gente também não faz alteração. Só faz quando todas as qualidades estiverem preenchidas. Então, el hada, correto? El puente não tem nada a ver, né? Porque nem começa com letra A. O que acontece com essa palavra puente? Em português se fala a ponte, em espanhol fica masculino, el puente. Mas este não é um problema de eufonia. Isso que tem a ver com uma categoria que a gente vai revisar futuramente, que tem a ver com palavras que mudam de gênero. Assim como aconteceu com árbol, acontece também com puente, palavras que mudam de gênero. El puente fica em espanhol, e em português fica a ponte, mas aqui não é um problema de eufonia. E por último temos a palavra águila. E a palavra águila, né, foi uma das palavras que nós revisamos, corresponde a ave. Ave é uma palavra que ela tem que ser alterada por causa da eufonia, e águia, sendo uma ave, também sofre essa alteração. Então, número 2, número 4, e número 2, 4, 8 e 32 são os substantivos que eles padecem desse probleminha e tem que trocar o artigo, né, de trocar lá por el. Próximo exercício, número 3. Completa a frase com el ou lo. A gente pensa então aqui nesse que. E você pensa comigo. Um dos sentidos que a gente pode utilizar em relação à combinação com que é quando a gente fala daquilo que. Se a gente lê a frase e diz, que importa é que, é claro que lendo essa frase a gente percebe, aquilo que importa. Aquele que importa não faz sentido na frase, né? Aquilo que importa. Se a gente quer dizer aquilo que, a gente fala lo. Nós temos três alternativas que vão por esse caminho. Então, lo que importa é que, sem dúvidas, nós temos que pensar e confirmar que, quando a gente fala de jazz, estamos falando de um gênero musical. Se uma palavra pode ter características ou qualidades associadas, se eu posso falar jazz, jazz contemporâneo, jazz clássico, jazz tradicional,
significa que essa palavra é um substantivo. Por quê? Porque ela pode ter qualidades. Então, jazz é um estilo, né? E ele é um substantivo. Eu não posso falar lo com substantivo, eu tenho que falar el. Então, não funciona esta letra C. Depois eu tenho a palavra estilo de música, e de novo a gente para pensar. A palavra estilo pode ter qualidades associadas. Eu posso dizer que estilo contemporâneo, estilo moderno, estilo musical, se pode ter características associadas, então esta palavra também é um substantivo. Portanto, a frase deve ficar: lo que importa é que el jazz é el estilo de música, e claro, a resposta correta é a letra A. No próximo exercício dice, señala la proposición cuya secuencia complete correctamente as siguientes frases. Nós temos na primeira frase, jueves pasado fuimos teatro. Esta palavra aqui, jueves, é um dia da semana. Né? A gente fala o dia da semana, começa por segunda-feira, então segunda-feira é lunes, depois vem o martes, miércoles, jueves. Jueves corresponde a quinta-feira. Em espanhol acontece que os dias de segunda a sexta, singular e plural, fica igual. Como assim? Eu falo el lunes ou los lunes, el jueves ou los jueves, no caso da quinta-feira. Vamos ver aqui, jueves, depois está escrito passado, então significa que esse jueves aqui está no singular. O artigo que acompanha aqui deve ser um artigo determinante, e esse artigo determinante ele é masculino. Então, el jueves passado fuimos. Para onde fuimos? Fuimos, em português, ficaria bem claro e evidente falar. Fuimos ao teatro. Então, procuramos a palavra que combina com isto. El jueves passado fuimos aonde? Ao teatro. Na segunda frase diz, ayer salimos. Ayer salimos. De onde a gente saiu? Saímos do cinema, seria em português, né? Do cinema. E em espanhol se fala del. Del cine a que horas? A las 10 de la noche. Então, quando você fala às 10, né, com crase, em espanhol se fala a las. Por quê? Porque em espanhol preposição e artigo tem que ficar separado. A única exceção nos casos de ao e del, que aí se escreve junto. A resposta correta a essa questão é a letra B. Última questão que vamos revisar sobre esse tópico de matéria de artigos, contrações, eufonia, tudo aquilo que a gente conferiu. Último exercício, número 5, diz, elija a alternativa que rellena. A palavra rellena significa preenche, que completa. Essa palavra aparece frequentemente nas provas. Então, escolhe a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Diz, eu me acercava. A palavra cerca significa perto. Então, se eu me acercava, eu me aproximava. Diz, calle. A palavra calle é rua. E depois a palavra puerto, que significa porto. Então, eu me aproximava e me aproximava. Aonde eu me aproximava? Se fosse em português, diria a rua, eu colocaria o crase. E eu expliquei, quando a gente fala o crase de português, a gente tem que separar os elementos. Aí então você separa a preposição a e coloca o artigo feminino que corresponde a rua. Por isso a resposta correta fica, eu me aproximava, acercava, aproximava o quê? A rua, calle, do porto, porque a palavra dele corresponde a do. Então, isso aí que nós tínhamos para revisar em relação a essa nossa matéria de artigos, e a gente se encontra, né, mais para frente para revisar outros assuntos e outros tópicos. Bons estudos!